Meus irmãos, o nosso assunto de hoje será: qual é a igreja verdadeira? Essa é uma pergunta bastante inquietante, né? No meio de tantas igrejas que nós temos hoje, qual afinal é a igreja verdadeira? Qual é a igreja que nós devemos congregar? E este é o assunto que nós vamos tratar aqui hoje, tá bom? Vamos começar lendo aquilo que Jesus disse lá em Mateus capítulo 16, verso 18. Ele disse assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí nós perguntamos, se Jesus tem uma igreja, qual seria então esta igreja? Tem uma matéria que saiu na revista Veja, no dia 2 de fevereiro, agora deste ano, de 2024. E a manchete desta reportagem foi: IBGE, Brasil tem mais templos religiosos que unidades de saúde e escolas. E aí eu fui atrás da fonte, né, do IBGE, e encontrei lá a fonte, censo de 2022. Então, de acordo com o censo de 2022, havia no Brasil 264.445 estabelecimentos de ensino, ateneus, escolas, 247.510 unidades de saúde, totalizando 511.955. Então, essa é a somatória. Aí, quando você vai lá para a contagem dos templos religiosos, a soma chega a 579.798. Isto só no Brasil em 2022. Nós estamos em 2024. E a igreja, ela tem crescido exponencialmente no Brasil. Aí, verifiquei uma outra reportagem também na Folha de São Paulo, uma matéria que foi publicada pela jornalista Ana Virgínia, do dia 2 de fevereiro de 2024. Ela diz o seguinte lá no jornal: entre os dois maiores blocos religiosos, o católico, que representa aí, em média, né, cerca de metade da população, e o evangélico, uma média de 1/3, é claro, esses dados eles são contestáveis, porque o catolicismo no Brasil ele é mais nominal do que prático, né? Pesquisa do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, com dados de 2021, já é uma pesquisa anterior àquela que eu mencionei do IBGE, identificou 87.500 igrejas evangélicas, que representavam 7 em cada 10 estabelecimentos religiosos formalizados no Brasil. Olha só, de 10 a cada 10 templos religiosos que foram estabelecidos no Brasil, 7 eram de igrejas evangélicas. Aí nós temos uma ideia do quanto a igreja evangélica se multiplica no Brasil, né? E o quanto o nosso país está realmente muito evangelizado. Aí a matéria dela continua dizendo: as igrejas subordinadas ao Vaticano, aqui uma referência à Igreja Católica, né, eram 11% do total. Sim, estamos falando aqui apenas dos templos com CNPJ, e não mencionar isso seria tapar os olhos para um mundaréu de espaços de oração improvisados nas periferias. Então, as estatísticas elas são parciais, os números, obviamente, eles são bem maiores, né, do que as estatísticas apresentam em termos de multiplicidade de igrejas no cenário brasileiro. Então, da atual população brasileira, esse aqui é dado também atualizado, nós temos hoje 215 milhões de pessoas no Brasil. Os evangélicos somam 30%, ou cerca de 65 milhões de pessoas que professam ser protestantes, que deixaram a sua origem católica e passaram a se identificar como protestantes evangélicos no Brasil, dentre inúmeras denominações evangélicas. Eu até ensaiei fazer uma pesquisa e tentar ter, assim, pelo menos uma sombra de quantas denominações evangélicas temos no Brasil, mas eu desisti, né? Achei mais objetivo dizer apenas inúmeras denominações evangélicas. Só a igreja que carrega o nome presbiteriana, a nossa igreja é a Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas tem a Igreja Presbiteriana Independente, Renovada, Evangélica, Igreja Unida, Igreja Conservadora, e por aí vai. São muitas igrejas, né, como entidades religiosas no Brasil. Então, esta multidão se divide entre 3 grandes segmentos. O segmento histórico, a partir do século XVI, o segmento pentecostal, a partir do século XIX,
e o segmento neopentecostal, que é considerado uma terceira onda do movimento ou da igreja pentecostal, que é o movimento neopentecostal. Então, é o pentecostalismo renovado, né? Considerado aí na história como uma terceira onda do pentecostalismo a partir do século XX. E a maioria dessas igrejas não possui um sistema doutrinário, uma exposição doutrinária oficial. Então, você vai, por exemplo, na Igreja Presbiteriana do Brasil, você encontra uma exposição doutrinária que atesta, que afirma quais são suas crenças, tá? Quais são os seus códigos de fé. Mas quando você vai para grande parte dessas denominações, você não encontra. Não há um limite, tá, de doutrina estabelecido. É meio aberto mesmo. Então, é natural que dentro dessas igrejas, pessoas de qualquer denominação, de qualquer confissão doutrinária, tenham liberdade para pregar, porque não existe uma confessionalidade oficial. Tá? Não existe uma confessionalidade oficial. E é muito difícil detectar isso, né? Então, assim, eu considerei isso aqui relevante, porque a tentativa de olhar para qualquer denominação hoje e dizer esta é a igreja verdadeira, aquela não é. Quando você parte para esse caminho, você vai correr um grande risco de fazer um julgamento muito precipitado, porque você olha a fachada da igreja, mas você não sabe o que a igreja pensa, o que a igreja acredita do ponto de vista oficial. É possível você ir numa igreja, identificar ali uma confissão doutrinária, e a mesma igreja, dentro da mesma organização, né? Você vai em outra, dentro da mesma organização, e a postura litúrgica, as pregações, o que se ensina é totalmente diferente. Então, é sempre muito difícil você tentar fazer qualquer tipo de discernimento dentro desta perspectiva externa, meramente externa, porque você não encontra esses códigos, né? Você não encontra como funciona do ponto de vista administrativo essas igrejas, como é que lidam com disciplina. Não há. São igrejas realmente assim, bem livres, né, para fazer e falar o que pensam que devem fazer e falar. Nem toda instituição que se autodenomina também igreja, e aí nós não podemos ser ingênuos, nós temos que ser críticos, positivamente críticos, nem toda igreja que se autodenomina igreja evangélica é uma igreja verdadeira. Tá? Coloca lá uma faixa, coloca lá um versículo na porta, cita o nome de Jesus, coloca uma pomba representando o Espírito Santo, uma chama, né? Muitos gostam de usar uma chama na porta. Às vezes usa o nome apostólico, remetendo, em tese, algumas igrejas, à doutrina apostólica. Outras igrejas fazem a menção apostólica por causa de uma referência que se faz ao seu sistema de governo. A igreja ela é governada por um suposto apóstolo. Então, é realmente muito difícil. E nós não podemos, pela dificuldade também, pensar ir para um outro extremo, já que eu não consigo discernir qual é a igreja verdadeira e qual não é, no meio desse balaio, né, desse grande bloco religioso chamado evangélico no Brasil. Nós não podemos sair de um extremo e ir para o outro e achar que nós não podemos fazer ou tentar fazer nenhum tipo de discernimento nessa ordem. Tá? Porque existem muitas igrejas por aí que se autodenominam igrejas evangélicas e não são igrejas do Senhor Jesus Cristo. Não são igrejas verdadeiras. Tá? Na Bíblia, algumas dessas igrejas são chamadas como sinagogas de Satanás. Sinagoga é uma palavra que é a tradução de uma palavra no Novo Testamento usado para se referir à igreja também. Tá? Eclesia é também uma possibilidade de tradução, é sinagoga. É sinagoga. Então, João, na verdade, o Senhor Jesus dá a revelação a João, e João, ele escreve as cartas para as igrejas, e ele faz menção sobre as chamadas sinagogas de Satanás. Sinagogas de Satanás. Embora pareça ser uma descrição bem dura, né? Você se referir a uma igreja como um aglomerado ali de judeus naquele contexto no qual João estava escrevendo, descrever como sinagoga de Satanás parece ser uma descrição bastante dura, mas essa é a verdade. Não tem para onde correr. Por mais que nós tentemos usar uma descrição mais suave aos ouvidos, a verdadeira realidade dessas igrejas é que elas são verdadeiros redutos de doutrinas anticristãs. Tá?
Por isso que a palavra Satanás, que significa adversário, está posta aqui. Porque são templos, são locais onde se ensina doutrinas anticristãs. Tá? Porque essas igrejas não são fundamentadas na palavra de Deus e não têm o testemunho do Senhor Jesus Cristo como um testemunho verdadeiro a partir da palavra de Deus. Pelo contrário, resistem à palavra de Deus, resistem a reconhecer o senhorio de Cristo, a natureza de Cristo, a missão de Cristo, e, portanto, você não pode confiar que essas igrejas sejam igrejas de Jesus, uma vez que elas não estão fundamentadas na palavra de Deus. Não são igrejas que dão verdadeiro testemunho a respeito de Jesus Cristo, que é o cerne de toda a nossa compreensão de fé. E é nele que a nossa fé é baseada. Então, se você tira o fundamento, que é a palavra de Deus, e a partir desse fundamento você questiona Jesus na sua natureza, na sua missão, na sua filiação com o Pai, então você demoliu todos os pilares da fé, todos os demais pilares da fé. Então, existem igrejas, embora apresentadas à sociedade como igrejas evangélicas, que não têm o mínimo compromisso com a palavra de Deus. E Cristo, se brincar, nem é mencionado no culto, nem nos cânticos, nem nas orações, nem nas pregações, porque a igreja ela vem perdendo, vem se degradando, perdendo os seus verdadeiros fundamentos. Então, diante de todo este cenário, por falta de conhecimento sobre o cristianismo, por falta de conhecimento sobre a história da igreja e também da própria Bíblia, falta de conhecimento das Escrituras, que é um problema grave, o que acontece? É comum o preconceito com todas pelos escândalos e desvios de algumas. Então, pessoas que não conhecem o cristianismo, que não conhecem a história da igreja, como as doutrinas e a teologia ela foi desenvolvida, por que nós temos um livro contendo 66 livros, tá? E por que esse livro ele precisa ser reconhecido como uma autoridade final em matéria de revelação de Deus e da sua vontade para nós, sem entender a história, sem entender o que está em volta da palavra de Deus, sem entender a Bíblia, irmãos, uma igreja ali na esquina se envolve no escândalo, fala uma besteira, há uma perversidade por parte da liderança contra a membresia, e aí a igreja, de repente, ela é assunto dentro da sociedade, é um escândalo. Aí os outros, por ignorância, porque não conhecem o cristianismo, não conhecem como a igreja ela está segmentada entre igrejas históricas, pentecostais, neopentecostais, seus códigos de doutrinas, seus sistemas de governo, não conhece a história do desenvolvimento da teologia, a veracidade, a autenticidade, a autoridade, a suficiência, a revelação das Escrituras, e não conhece nem sequer a palavra de Deus para fazer qualquer tipo de julgamento, mas mesmo assim julgam. Está vendo? Olha como é a igreja evangélica no Brasil. E aí nós que somos pastores, por exemplo, sofremos muito preconceito, porque tem um indivíduo que é um verdadeiro mercenário, como é que fala aquela pessoa que não é só o mercenário, mas uma pessoa que faz comércio no meio do povo de Deus, que se mete em escândalos. E aí ele fica famoso, o pastor fulano de tal, o pastor fulano de tal. Aí eu venho e me apresento, E eu confesso que em alguns ambientes eu fico até um pouco constrangido de falar que eu sou pastor, porque a gente percebe na sociedade um certo preconceito com a figura do pastor, porque imediatamente você, como pastor, é associado àqueles que estão dando um péssimo testemunho na sociedade. E existem igrejas sérias, e existem igrejas que não são tão sérias, e existem igrejas que não são sérias mesmo, como em todo lugar, como em todo lugar. Você tem no seu ambiente de trabalho pessoas sérias, pessoas mais ou menos sérias, e pessoas que não vale a pena levar em consideração. São pessoas sem qualquer crédito moral, sem qualquer autoridade moral, são incoerentes. Na igreja não é diferente, mas infelizmente quando se trata da igreja, o preconceito ele é imediato, Os escândalos de algumas igrejas acabam sendo transferida a culpa para todas as demais igrejas, E com certeza, seguramente, nós temos muito mais igrejas sérias no Brasil do que igrejas que não são comprometidas,
Também orgulho institucional como impulsos facciosos. Por que a igreja se multiplica tanto? Por que a igreja se multiplica tanto? Geralmente por causa de discórdias a respeito de procedimentos ou de doutrinas dentro da igreja. Então, a pessoa ela discorda e aí ela sai e abre uma igreja para ela poder falar e fazer o que ela acha que é melhor para a igreja. Aí abre ali uma igreja na esquina e dessa igreja vai sair uma outra igreja e assim por diante. Aqui mesmo, nós temos uma das maiores igrejas evangélicas aqui na nossa cidade, que é a terceira geração de facção, de divisão de uma igreja. Então, uma igreja tradicional, histórica na nossa cidade, dessa igreja saiu um grupo que abriu uma igreja, essa igreja cresceu, se tornou uma das maiores da nossa cidade, e aí dessa igreja saiu um grupo e abriu uma outra igreja que se tornou maior do que a sua mãe. E sabe por que saíram lideranças e abriram novas igrejas? Porque houve ali uma espécie de discórdia sobre o procedimento ou a doutrina da igreja. E assim, irmãos, esse é um movimento literalmente protestante desde o século XVI, né? Então, o protesto contra as corrupções da igreja no século XVI, eles não pararam. Ainda hoje, nós carregamos a herança desse protesto. Quando você discorda, você sai da igreja. Quando você discorda, você sai da igreja e abre uma outra igreja. E esse é um movimento que vem aumentando. Não apenas nesse aspecto, mas também o fato de estarmos numa igreja que nós consideramos ser a mais pura, a mais correta, e nós olhamos para as outras com desprezo. Olhamos para as outras como sendo igrejas, talvez até nem cristãs na nossa visão, porque nós nos julgamos demasiadamente puros e mais santos e mais corretos do que os outros. Tá? Então, esse orgulho institucional, ele serve como impulso para que haja divisões entre nós, haja muitos preconceitos também entre nós. Baixo comprometimento bíblico central, isso aqui é evidente, né? Toda tentativa de se criar um conselho de pastores, por exemplo, aqui na nossa cidade, eu já tentei participar de 3, nunca vi dar certo. Nunca vi dar certo. Né? Porque começam a colocar políticos, né? Alguns começam a querer exercer o papado sobre as outras, e nunca dá certo. E cada um tem um procedimento, aí vai fazer divulgação numa reunião, vai fazer a divulgação do evento da sua igreja, a divulgação daquele evento, a linguagem aplicada, o propósito daquele evento incomoda aqueles que têm uma discordância dessas práticas, por exemplo. Então, assim, esta desunião, essa fragmentação da igreja evangélica impossibilita termos de uma maneira mais fácil, um pensamento bíblico que unifique todas as igrejas. Há um baixo comprometimento bíblico central. Então, é totalmente possível você ir numa igreja histórica, como a igreja presbiteriana, e numa outra igreja histórica, como a igreja batista, e você perceber que elas têm pensamentos divergentes e algumas questões que são muito sensíveis, como, por exemplo, a questão do batismo. Né? A questão do batismo, para nós, no pacto da aliança, na doutrina da aliança, nós entendemos que os nossos filhos fazem parte do pacto com Deus e as crianças devem ser batizadas. Igrejas batistas não batizam crianças. Não batizam crianças. É claro, isso é motivo para nos dividir e nos tratar como inimigos? De modo algum. De modo algum. Mas, irmãos, quando você acredita em algo do ponto de vista bíblico e outro não acredita de modo algum do ponto de vista bíblico também, é um desconforto, né, para nós. Há um desconforto para nós. Então, existe entre a igreja evangélica um baixo comprometimento bíblico central. E olha que eu estou falando de questões relativamente periféricas da fé aqui. Quando você vai para um outro segmento, quando você faz uma comparação do segmento tradicional, reformado, histórico, com segmento, igreja do segmento pentecostal ou neopentecostal, aí as distâncias elas são maiores ainda, né? As discordâncias são maiores ainda. Tá? Confusões entre princípios bíblicos e costumes. Isso aqui é um problema também sério entre nós. Às vezes, o que nós encontramos são igrejas que valorizam mais os costumes do que os princípios por trás desses costumes. Então, a forma
passa a ter mais valor do que o princípio. E as pessoas são julgadas, deixam de ser julgadas pela fé que elas professam, pelo caráter cristão delas, e passam a ser mais julgadas pelos costumes que elas praticam ou deixam de praticar. Tá? Então, todos esses problemas, eles apenas refletem que há muita dificuldade no meio evangélico, e não é fácil. Há entre nós diversas denominações. Eu não tenho dificuldade nenhuma de reconhecer muitas igrejas do meio pentecostal, outras do meio neopentecostal, como igrejas irmãs. Quando se percebe que naquilo que é essencial, a palavra de Deus, a doutrina da Trindade, as pessoas do Pai, do Filho e do Espírito, a salvação pela graça de Deus, mediante a fé, dentre outras doutrinas que são essenciais, você percebe que dentro da igreja pentecostal e neopentecostal, há muitos que pensam concordemente conosco. Igreja histórica, igreja tradicional, igreja conservadora, né? Então, nesse aspecto, nós percebemos que cumprimos missões diferentes. Tá? Eu investi, durante 11 anos da minha vida, 8 foi com uma organização que investia na evangelização de pessoas no estado de Cusco, no Peru. E lá no estado de Cusco não tinha igreja presbiteriana. A nossa parceria eclesiástica ela era com o Conselho Regional das Assembleias de Deus do estado de Cusco. Então, nós saímos aqui, nos unimos com os irmãos assembleianos lá, e, unidos pela missão de propagar o Evangelho e distribuir Bíblias, durante 8 anos fizemos esse trabalho sem qualquer tipo de dificuldade, sem qualquer tipo de problema. E quando você olha, por exemplo, a igreja conservadora, ela tem muitas virtudes, mas ela tem, por ser uma instituição humana, visível, ela tem as suas deficiências. Aí você olha para uma igreja, por exemplo, a Assembleia de Deus, você percebe que a igreja Assembleia de Deus, ela tem as suas deficiências, mas ela também tem as suas virtudes. Tem as suas virtudes. Eles são muito mais ousados em matéria de plantação de igreja do que nós, que somos demasiadamente cuidadosos com a preparação acadêmica, com as burocracias institucionais. Então, o que acontece? Se nós pudéssemos somar o vigor, a ousadia dos assembleianos com a nossa capacitação teológica, com a nossa capacidade de ensino teológico, nós temos o quê? Uma união perfeita. Então, existe dentro do corpo de Cristo, segundo aquilo que Paulo trata em 1 Coríntios capítulo 12, uma diversidade. E jamais poderíamos olhar para nós como se fôssemos autossuficientes como igreja. Não, nós, como do ponto de vista do corpo de Cristo, irmãos, nós temos vários irmãos de outras denominações que estão unidos na mesma fé conosco, não só aqui no Brasil, mas dentre outras nações do mundo. Então, é uma visão muito reduzida, muito pequena demais, do ponto de vista bíblico, de querer olhar para nós como se em nós todas as virtudes estivessem presentes. Não, nós temos deficiências que são completadas por aqueles que confessam a mesma fé em Jesus, mas que têm uma outra tradição, têm uma outra maneira de lidar com a sua vocação. Então, entender qual é a igreja verdadeira é uma necessidade fundamental para a decisão sobre onde congregar, onde a fé será dirigida com confiança. Voltando aqui para o nosso texto de Mateus capítulo 16, verso 18, nós lemos Jesus dizendo: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, a igreja de Jesus está fundamentada sobre uma pedra. Jesus afirmou que a sua igreja é aquela edificada sobre a declaração de Pedro. Então, ele faz uma declaração, Pedro faz uma declaração. Jesus está dizendo: olha, o seu nome é Pedro, mas sobre esta pedra é que eu vou edificar a minha igreja, se referindo à declaração que ele fez. E a declaração que ele fez foi: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso está no verso 16, 2 versos aí anteriores à passagem que nós lemos inicialmente. Então, esta é a pedra que Pedro afirmou como fundamento da salvação. Aqueles que dizem: Jesus está dizendo que Pedro é o fundamento, porque o nome dele é Pedrinha, E Jesus está se referindo a uma pedra maior, uma pedra grande. São palavras diferentes no mesmo texto.
Mas aí como é que você lida com essa declaração que Pedro faz lá na sua epístola, se referindo a Cristo como a pedra angular 2 vezes? A pedra que aqueles que creem e são edificados e são salvos, né? Então, a igreja de Jesus, ela é edificada sobre esta afirmação de que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. A igreja verdadeira, ela está fundamentada sobre essa pedra. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem uma base, ela tem um fundamento. O credo apostólico diz assim: creio em Deus Pai, Criador Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, creio em Jesus Cristo. Lá na frente vai dizer: creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Aqui eu estou destacando apenas a declaração apostólica: creio na Santa Igreja Universal. Nós vamos entrar nesse assunto agora, né? E aí eu quero usar uma outra passagem bíblica aqui, que é de Efésios, capítulo 4, verso 3 a 6, onde nós lemos o seguinte: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Jesus, ele derrubou a parede de separação entre judeus e gentios. Através do seu sacrifício, ele estabeleceu a paz, ele uniu esses povos. Esses povos, eles continuaram com seus idiomas, eles continuaram nas suas regiões geográficas, nas suas residências geográficas. Esses povos continuaram com muitos dos seus costumes, outros foram dispensados, pelo Concílio de Jerusalém, em relação aos costumes dos judeus, mas, em relação àquilo que é essencial, Jesus, então, une judeus e gentios e estabelece uma paz entre eles, sendo o próprio Senhor Jesus Cristo o elo, o motivo da reconciliação com o nosso único Deus. Então, essa consciência de que a salvação foi a favor dos judeus e gentios é a consciência de que ambos estavam nas mesmas condições condenatórias do pecado. Não apenas os gentios eram pecadores, os judeus também eram pecadores. Eles que se julgavam guardiões da lei, eles eram também pecadores. É isso que Paulo diz lá em Romanos capítulo 3, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Paulo está se referindo, nesse todos, tanto judeus, capítulo 2, como gentios, capítulo 1 de Romanos. Todos estavam na mesma condição condenatória e, portanto, todos foram beneficiados com a salvação em Cristo Jesus. Então, Jesus é o elo. E a parede da separação, se referindo à parede do templo que separava os judeus que adentravam o perímetro do templo e os que ficavam de fora, que eram os estrangeiros, essa parede ela foi também quebrada. Ela foi também quebrada. Não só o véu, mas também a parede de separação do templo foi destruído. E agora todos têm acesso pela fé ao mesmo Deus, através do seu Filho Jesus Cristo. Então, para prevenir os cristãos, que Paulo, no capítulo 4 de Efésios, estava tratando o problema da desunião entre os crentes. Então, Paulo, para prevenir os cristãos, expôs a base essencial da fé, que são 7. Há um só corpo. Quando Paulo faz essa declaração, ele está se referindo à igreja invisível e universal. Invisível é uma referência bíblica que nós fazemos a todos os salvos em Cristo Jesus, no passado, no presente e no futuro. É a comunidade de todos os salvos de todos os tempos. E ela é católica no sentido de ser uma igreja, portanto, universal. Não há barreiras geográficas, não há barreiras culturais, não há barreiras linguísticas, O que Deus fez foi comprar para si um povo, pelo sangue de Jesus, pessoas de todos os povos, línguas, nações, ou seja, ela é universal. Essa igreja ela é universal, não há barreiras
De todos os tempos e de todos os lugares, Deus chamou para si e chama e haverá de chamar para si aqueles que haverão de ser salvos em Cristo Jesus. Tá? E todos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Isso está no texto de Efésios. Todas as afirmações que Paulo faz aqui, como núcleo central da fé, já está baseado no próprio texto de Efésios. Então, há um só corpo, ou seja, há uma só igreja, invisível e católica, ou universal. Tá? Uma igreja universal. Ele continua dizendo, há um só Espírito. Aqui ele está se referindo ao Espírito Santo que sela todos estes. Capítulo 1, verso 13. Estes salvos são selados pelo Espírito, e Ele é o penhor da nossa herança, Ele habita na igreja, e é Ele quem dá aos crentes a disposição para promover a paz. É o Espírito Santo, que, uma vez que o indivíduo é convertido pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, o Espírito agora passa a habitar no meio do povo de Deus, a instruir o povo de Deus, a conduzir a consciência do povo de Deus, a restringir o pecado do povo. Então, é o Espírito Santo. Há um só Espírito, há um só agente consolador enviado tanto pelo Pai quanto também pelo Filho, a favor de nos fazer perseverar até o dia de Cristo. Também fomos chamados numa só esperança. Está aqui um outro elemento fundamental da nossa fé. Meus irmãos, um homem sem esperança, eu disse até recentemente aqui na igreja, um homem sem um objetivo central na sua vida é um homem morto. É um homem sem motivação. E a Bíblia nos dá uma só esperança, a esperança escatológica, que é essa firme confiança no retorno de Cristo e na nossa redenção final, quando o nosso corpo for transformado, quando a presença do pecado for eliminada e nós passarmos a desfrutar para todo sempre da doce presença do Senhor para todo sempre. Em quarto lugar, ele diz, há um só Senhor, e aqui ele está se referindo a Cristo, o cabeça da igreja, o único que detém a autoridade suprema, o único mediador e o único salvador. Há um só Cristo, há um só mediador, tá? Não pode haver outro. Só há um pelo qual importa que pelo seu nome sejamos salvos. O seu nome é Jesus Cristo. Há um só mediador. Não existe papa, não existe apóstolo, não existe bispo, não existe pastor, não existe nenhum homem na igreja de Jesus Cristo, fundamentada na palavra de Deus, que faça mediação com o Senhor. O único que nos media a Deus, por isso o véu foi rasgado de cima a baixo, é o Senhor Jesus Cristo. Toda a nossa fé, ela é sustentada em Jesus Cristo. Ela nasce em Cristo, é sustentada em Cristo e ela é guiada a Cristo. Cristo é o centro da nossa fé. Não só o fundamento, mas ele é o objetivo da nossa fé. Há um só Senhor. Também há uma só fé. Certamente Paulo se referia a uma fé objetiva em Cristo. Tá? Uma fé aqui objetiva, não uma fé subjetiva, que cada um pode interpretar do jeito que quiser. Não, a palavra foi pregada, havia uma consciência na igreja sobre o que crer, e com base nessa fé, os crentes deveriam perseverar. Então, os textos bíblicos, o testemunho das Escrituras, mostram que os crentes, eles tinham uma fé, não uma fé subjetiva, mas uma fé objetiva mesmo. Algum sistema de credo, tá? Algum conjunto de crenças que já era muito conhecido entre as igrejas. E Paulo só se preocupa em dizer, olha, vocês devem permanecer na fé. Vocês devem permanecer na fé. Então, esse é o elemento unificador, que ultrapassa as barreiras denominacionais. Você pode ser um metodista, mas se você tem a mesma fé nessas questões centrais que nós temos a partir das Escrituras, nós somos irmãos. E há um só Senhor entre nós. Há um só batismo. Pode se referir ao batismo com água como símbolo externo da fé interna ou a identificação do crente com Cristo em sua morte. É mais provável que Paulo tenha se referido ao batismo com água como uma demonstração pública, e esse é o aspecto objetivo, de uma única fé, num único Senhor, que são aspectos aqui
subjetivos. Eu creio em Jesus Cristo segundo aquilo que eu ouvi do testemunho dos apóstolos. E por crer em Jesus Cristo, então eles são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E em sétimo lugar, há um só Deus e Pai de todos. E aqui se refere a Deus como divinamente soberano e progenitor. Ele é quem nos dá poder de sermos feitos filhos, segundo a obra do Senhor Jesus Cristo e efetivada pelo Espírito Santo. Então é Ele quem nos gera, é Ele quem nos transforma, é Ele quem nos acolhe como filho nos seus braços. O uso quádruplo de todos enfatiza a relação particular do Deus Pai com todos os que creem em Cristo e foram batizados, não a toda a humanidade. Nós já tratamos sobre a questão da expiação limitada aqui. A salvação ela não foi para todos os homens de forma indiscriminada. Ele é soberano, age através deles e está neles. Há uma observação importante nesse testemunho do apóstolo Paulo que merece aqui a nossa atenção sobre estes 7 elementos que constituem a base essencial da fé, que é sobre a Trindade. A Santíssima Trindade. Ela é parte integrante da lista. O único corpo de crentes é vinculado à paz por um Espírito, então todos eles têm uma esperança. Este corpo é unido ao seu único Senhor Jesus Cristo, pelo único ato de fé, cuja identidade com Ele é declarada por um único batismo. O único Deus e Pai é soberano sobre todos, age por meio de todos e está em todos. De maneira que esse texto que o apóstolo Paulo nos fornece na sua epístola aos Efésios é um texto que resume os fundamentos da fé cristã e nos mostra se estamos unidos na mesma fé em Cristo ou se não estamos. Todos estes 7 elementos estão unidos à Trindade, são inseparáveis na fé cristã, conforme o testemunho das Escrituras. A Confissão de Fé de Westminster diz o seguinte: a Igreja Católica ou Universal é invisível, como eu mencionei aqui, uma referência aos crentes de todos os tempos em Cristo Jesus, independente da língua, da residência geográfica ou da identidade cultural. Então, a Igreja Universal, Católica Universal, que é invisível, consta do número total dos eleitos que já foram, dos que agora são e dos que ainda serão reunidos em um só corpo sob Cristo, seu cabeça. Ela é a esposa, o corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todas as coisas. A igreja visível, e aí nós estamos falando agora da igreja presente, não apenas do passado e do futuro, a igreja visível, que também é católica ou universal, sob o Evangelho, não sendo restrita a uma nação, como antes sob a lei, consta de todos aqueles que pelo mundo inteiro professam a verdadeira religião, juntamente com seus filhos. É o reino do Senhor Jesus, a casa e família de Deus, fora da qual não há possibilidade ordinária de salvação. A confissão belga, que é um pouco mais tardia, de 1561, ela diz o seguinte: cremos e confessamos uma só Igreja Católica Universal. Ela é a única, ela é uma santa congregação e assembleia dos verdadeiros crentes em Cristo, que esperam toda a sua salvação de Jesus Cristo, lavados pelo sangue dele, santificados e selados pelo Espírito Santo. Esta igreja existe desde o princípio do mundo e existirá até o fim, pois Cristo é o Rei eterno, que não pode estar sem súditos. Esta santa igreja é mantida por Deus contra o furor do mundo inteiro, mesmo que ela, às vezes, por algum tempo, seja muito pequena e, na opinião dos homens, quase desaparecida. Nunca a igreja foi destruída, como o próprio Jesus prometeu, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja de Cristo ela é indestrutível. Pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Não pode. Pode silenciar a boca, mas não pode impedir que o testemunho da morte dos santos do Senhor propaguem o mundo todo. Quanto mais perseguiram a igreja cresceu, e essa é a história do cristianismo primitivo. Rápida passagem aqui sobre as igrejas do Apocalipse. Igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia.
Nessas igrejas, nós identificamos dois extremos, Éfeso e Laodiceia. Essas são as igrejas que receberam as maiores críticas, as maiores ameaças. Tá? Elas estão citadas nos extremos, primeira e última. Aí no centro nós temos as igrejas de Esmirna e Filadélfia. Essas igrejas, elas dão uma acalmada no ânimo, né? Porque você sai da igreja de Éfeso, quando você entra em Esmirna, aí você dá um alívio, né? Porque essa igreja, ela só recebe elogio, assim como também aquela que está em paralelo, que é a igreja de Filadélfia. Aí no meio nós temos o misto das igrejas, né? Pérgamo, Tiatira e Sardes. Essas igrejas, elas mesclam tanto elementos positivos quanto também negativos, existindo, porém, todas as três um remanescente fiel. Há alguns que se perdem, porque nunca fizeram parte do reino celestial mesmo do Senhor, mas há sempre um remanescente fiel em todas essas três igrejas aí. Tá? Então, alguns fatos, olhando aqui para estas igrejas, são 4 que eu quero destacar. Primeiro, unidade na diversidade. Essas igrejas, elas receberam cartas escritas por João, segundo a revelação de Jesus Cristo. E é incrível, irmãos, como essas igrejas, elas tinham histórias particulares, demandas particulares, elas estavam situadas em residências geográficas diferentes, elas estavam lidando com um contexto econômico, religioso, cada uma delas diferente, mas ainda assim, o que nós vemos em todas elas é uma unidade. Tanto que Jesus, por amor a essas igrejas, emitiu um parecer, uma mensagem que foi destinada a cada uma dessas igrejas. Se por um lado ele adverte a igreja de Éfeso e a igreja de Laodiceia, elogia a igreja de Esmirna e de Filadélfia, e ele tanto elogia como também faz uma crítica dura às igrejas de Sardes, de Pérgamo e também de Tiatira, é porque ele ama a sua igreja. É porque ele ama a sua igreja. É porque ele deseja que a sua igreja seja cada vez mais santificada, restaurada e preservada no caminho que ela deve permanecer. Tá? Outro fator importante é que existem igrejas puras, menos puras, além das falsas. Então, nas igrejas aqui do Apocalipse, nós identificamos igrejas puras e igrejas mais ou menos puras. Né? Mais ou menos puras. As falsas nós não encontramos aqui nas igrejas do Apocalipse. Tá? Elas são citadas, óbvio, né? Dentre essas cartas, mas se referindo às sinagogas dos judeus, que pregavam contra o testemunho apostólico a respeito de Jesus. Por isso foram descritas como sinagogas de Satanás. Tá? Mas o que você tem aqui entre as 7 igrejas do Apocalipse é exatamente igrejas puras e menos puras. E essa é a nossa realidade hoje. Existem igrejas que são um pouco mais puras, outras nem tanto puras assim, mas são igrejas de Jesus. São igrejas de Jesus. E Jesus tem um olhar especial para cada uma dessas igrejas. Para cada uma dessas igrejas. Ele não tem aquele olhar preconceituoso e injusto. Não, ele disciplina cada uma das suas igrejas, ele exorta cada uma das suas igrejas, ele elogia cada uma dessas igrejas, até mesmo a igreja de Éfeso. Uma igreja que é elogiada, mas se Jesus, ele diz, olha, eu tenho algo contra você, e você precisa se arrepender. Então Jesus demonstra amor a cada uma dessas igrejas, apesar das diferenças entre elas. Essas igrejas, elas são citadas como representantes de todas as igrejas nesse período que antecede a vinda de Cristo. Período esse descrito como os últimos dias. É interessante que as cartas, elas são destinadas a cada uma dessas igrejas, mas no final de cada uma dessas igrejas, Jesus ele termina, segundo o registro de João, dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não era carta apenas para a igreja de Éfeso, apenas para a igreja de Esmirna e assim por diante. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, porque essas igrejas elas são representantes de todas as demais. Por fim, Cristo foi visto no meio delas, reinando soberanamente. No meio dessas diversidades, no meio de impurezas e corrupções.
No meio dessas igrejas, quem que João vê? Quem que João identifica? Jesus no meio dos candeeiros, né? Tendo todas elas nas suas mãos, reinando soberanamente. Então, nós não podemos dizer que a nossa igreja ela é a única, ela é exclusiva. Não, irmãos. Nossa igreja não é única, ela não é exclusiva. Ela é parte de um corpo, o corpo de Cristo, que tem muitos membros, e cada membro tem a sua forma, tem a sua função, tem o seu lugar. E isso não, para deixar bem claro, não significa dizer que todas as igrejas que se apresentam como evangélicas são igrejas de Jesus. Nem todas as igrejas aí ditas evangélicas são igrejas de Jesus. Tá? E nós temos que ter coragem para fazer o devido discernimento. Marcas de uma igreja verdadeira segundo a perspectiva dos reformadores. Primeiro, pregação fiel das Escrituras. A igreja verdadeira é uma igreja que tem zelo pelas Escrituras, que respeita as Escrituras, que se pauta nas Escrituras. E as Escrituras são a autoridade final, não apenas em matéria de formulação de fé, de crença, mas também em matéria de orientação comportamental e moral da igreja. Então, a igreja verdadeira, ela tem um apreço, um respeito pela palavra de Deus como a voz autoritativa de Deus no seu meio. E por isso, ela se preocupa em comunicar as Escrituras dentro dessa dinâmica. As Escrituras interpretam as Escrituras. E elas comunicam por elas. Então, o pregador é apenas um veículo que fala aquilo que já está escrito. Que todas as suas observações estão amparadas nas Escrituras e podem ser provadas nas Escrituras, porque são as Escrituras que precisam ser comunicadas. Igrejas verdadeiras são igrejas que pregam a palavra de Deus e fazem a devida aplicação da palavra de Deus. Em segundo lugar, a administração dos sacramentos. Há 2 sacramentos ordenados pelo Senhor Jesus Cristo: o batismo e a ceia do Senhor. O batismo e a ceia do Senhor. Então, igrejas fiéis, igrejas verdadeiras, que vale a pena você congregar, são igrejas que preservam o significado e também fazem a devida aplicação desses sacramentos. Não há outros sacramentos, tá? Não há invenção de moda. São apenas esses 2 sacramentos, e a maneira de conduzir esses sacramentos já está prescrito nas Escrituras. Então, nós seguimos o rito das Escrituras, sobre como lidar com o significado desses sacramentos e também como fazer a sua devida aplicação. Uma outra característica, e isso é um consenso entre teólogos reformados, né? Há muitos autores que escrevem sobre isso, é também a aplicação bíblica da disciplina. A aplicação bíblica da disciplina não tem nada a ver com revanchismo, com preconceito particular de quem quer que seja. Por exemplo, no nosso caso, na Igreja Presbiteriana do Brasil, o Código de Disciplina diz o seguinte, que é passível de disciplina somente aqueles pecados que biblicamente podem ser provados. Então, o seu preconceito com alguém não é fundamento nenhum para a aplicação de disciplina. Até ouvi a história uma vez de um pastor que entrou em conflito com um presbítero, e aí ele ficou chateado com esse presbítero, ele entrou em conflito, aí na hora de servir a ceia, quando foram levar a ceia, a hora de entregar a ceia para o presbítero, o pastor que estava lá na frente falou: não entrega para ele aí não. Não entrega para ele aí não, que ele não vai tomar a ceia aqui na igreja não. Né? Um absurdo, né? Mas isso pode acontecer, né? Isso pode acontecer. E o Senhor Jesus, ele ensina em Mateus capítulo 18 que toda disciplina ela não pode ser objeto de uma ação individual. Ela precisa ser objeto de uma ação colegiada, conciliar, tá? Conciliar. Então, a igreja verdadeira é uma igreja que identifica o pecado como um mal que precisa ser resistido. E ela faz isso de várias maneiras, né? A disciplina da igreja não é só através de um processo regular de um tribunal eclesiástico, onde a pessoa tem o direito de defesa, a outra tem a acusadora apresentar provas, e aí você segue todo um rito previsto em alguns códigos de disciplinas de igrejas, geralmente igrejas históricas, né, que tem esses regimentos. Mas a aplicação da disciplina não acontece só nessa esfera.
Quando você prega a palavra de Deus e confronta o pecado das pessoas, você está disciplinando as pessoas. Quando você atende uma pessoa no gabinete pastoral e ali você confronta a pessoa no seu pecado e a chama ao arrependimento, você está disciplinando essas pessoas. Você está disciplinando. Quando a pessoa comete um pecado e ela, na consciência da sua fé em Cristo, no seu temor ao Senhor, ela é tomada por um arrependimento e uma vergonha pelo pecado que ela cometeu, ela já está sendo disciplinada, né? Quando a pessoa toma uma decisão tola do ponto de vista bíblico, em desrespeito à instrução divina, e sofre danos relacionais, morais, financeiros, né? A pessoa já está sendo disciplinada, mas o que não pode faltar na igreja verdadeira é o enfrentamento do pecado. Tá? O enfrentamento do pecado. Não é simplesmente levar a pessoa a um colegiado de homens para ser acusada de um pecado, receber uma sentença e, como acontece em muitos casos, ser exposta publicamente dentro da comunidade. Não é apenas nesses casos. O que nós vemos no caso lá de Jesus, ensinando em Mateus capítulo 18, é que existe uma aplicação de disciplina, além da confrontação do pecado, na primeira, na segunda e na terceira instância, que é a consideração de que esse indivíduo, que tendo passado por 3 insistências envolvendo tantas pessoas para que se arrependesse do mal que estava cometendo, que este seja considerado publicano e pecador. Por quê? Porque o impenitente, aquele que é duro de coração e que resiste obedecer a palavra de Deus e não se arrepender do mal que está fazendo, só uma pessoa que ainda não tem o Espírito de Deus, que ainda não é um convertido de verdade, pode persistir tanto no erro. E a única aplicação da disciplina que nós vemos ali, segundo a instrução de Jesus, é quando o pecador ele se apresenta como impenitente e então ele é tratado, considerado como não sendo parte do corpo de Cristo para a preservação da boa consciência e para a testemunha dos fiéis. E a disciplina ela é e deve ser aplicada biblicamente, não com base em nossos preconceitos. Sobre o fundamento da fé em Jesus Cristo, essas marcas são cruciais para a identificação da igreja verdadeira. Obviamente, não são todas as marcas aqui. Embora os teólogos reformados eles tenham um consentimento a respeito disso, seria também muito infantil da nossa parte, muito ingênuo de achar que essas três marcas são suficientes para identificarmos uma igreja. Não, existem outras marcas que as Escrituras elas declaram, tá? Como, por exemplo, o amor. Jesus diz na sua oração para que os cristãos fossem unidos como ele estava unido com o Pai, para que o mundo cresce que o Pai o tinha enviado. Ou seja, uma marca da igreja verdadeira, a ponto de convencer o mundo de que Jesus veio amando do Pai para cumprir uma missão redentora, é a unidade da igreja, é o amor de uns para com os outros. Então, essa é uma marca incontestável que Jesus está declarando de uma igreja verdadeira, é uma igreja que, assim como o Pai, o Filho está unido ao Pai, os crentes estão unidos uns aos outros e eles estão unidos também a si. E também o caso das boas obras, né, como nós lemos lá, eu esqueci aqui, irmãos, é o capítulo 1, tá? De 1 Tessalonicenses, verso 6 ao verso 10, como eles, crendo em Jesus Cristo, como eles evidenciaram essa fé, abandonando os seus ídolos e para servir o Deus vivo e verdadeiro. Boas obras é uma marca da igreja verdadeira. Não é uma igreja que apenas entende teologia, mas é uma igreja que vive teologia, que crê na palavra de Deus e está sujeita à palavra de Deus. Tá? Mas essas podem ser compreendidas também, né, como respostas à pregação ao fiel das Escrituras. Para terminar, vamos ler aqui uma parte, de novo, da confissão belga, que é uma confissão reformada, é um padrão doutrinário reformado também, tá? Está de acordo com a nossa doutrina oficialmente adotada na Igreja Presbiteriana do Brasil. Cremos que se deve discernir diligentemente e com muito cuidado pela palavra de Deus qual é a verdadeira igreja, visto que todas as seitas que atualmente existem no mundo se chamam igreja, mas sem razão. Não falamos aqui de hipócritas que na igreja se acham entre os sinceros fiéis. Contudo, não pertencem à igreja, embora sejam membros dela, mas queremos dizer que se deve distinguir o corpo e a comunhão da verdadeira igreja de todas as seitas que se dizem igreja.
As marcas para conhecer a verdadeira igreja são estas: ela mantém a pura pregação do Evangelho, a pura administração dos sacramentos como Cristo os instituiu e o exercício da disciplina eclesiástica para castigar os pecados. Em resumo, ela se orienta segundo a pura palavra de Deus, rejeitando todo o contrário a esta palavra e reconhecendo Jesus Cristo como o único cabeça. Assim, com certeza, se pode conhecer a verdadeira igreja, e a ninguém convém separar-se dela. Aqueles que pertencem à igreja podem ser conhecidos pelas marcas dos cristãos, a saber, pela fé e pelo fato de que eles, tendo aceitado Jesus Cristo como o único Salvador, fogem do pecado e seguem a justiça, disciplina, amando a Deus e seu próximo, não se desviando para a direita nem para a esquerda e crucificando a carne com as obras dela. Isso não quer dizer, porém, que eles não têm ainda grande fraqueza, mas, pelo Espírito, a combatem em todos os dias de sua vida. São essas as boas obras, né? E sempre recorrem ao sangue, à morte, ao sofrimento e à obediência do Senhor Jesus. Nele, eles têm a remissão dos pecados pela fé. Quanto à falsa igreja, ela atribui mais poder e autoridade a si mesma e aos seus regulamentos que a palavra de Deus e não quer submeter-se ao jugo de Cristo. Ela não administra os sacramentos como Cristo ordenou em sua palavra, mas acrescenta ou elimina o que lhe convém. Ela se baseia mais nos homens que em Cristo. Ela persegue aqueles que vivem de maneira santa, conforme a palavra de Deus, e que lhe repreendem os pecados, a avareza e a idolatria. É fácil conhecer essas duas igrejas e distingui-las uma da outra. Para terminar, qual é a igreja verdadeira? Nenhuma denominação religiosa visível pode reivindicar para si a afirmação de ser a única igreja verdadeira, porque a noiva de Cristo não é uma instituição, mas em vez disso, meus irmãos, uma entidade espiritual composta por aqueles que, pela graça, através da fé, foram reconciliados por Deus pela fé em Jesus Cristo. Conforme lemos lá em Efésios, capítulo 2, versos 8 até o verso 9. Essas pessoas, não importa em qual edifício, denominação ou país estejam, constituem a igreja verdadeira. Dito isto, consideremos que a igreja visível verdadeira é uma igreja fundamentada na certeza de que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Também que essa igreja reconhece a autoridade e suficiência das Escrituras no ensino e também na sua devida aplicação. Que esta igreja administra corretamente os dois únicos sacramentos, o batismo e ceia, ordenados por Jesus. E que essa igreja resiste ao pecado pelo ensino e correção de seus membros. Esta é a igreja verdadeira. Amém? Vamos orar? Querido Deus, nós te bendizemos pelo tempo que tivemos estudando a Tua Palavra e meditando sobre essas questões tão importantes para a fé cristã. Dá-nos, ó Deus, um coração compassivo e humilde para enxergar, ó Deus, a nossa unidade além dos nossos limites denominacionais, reconhecendo em outros a fé que professamos na tua palavra em Jesus Cristo. Que o Senhor, ó Deus, nos abençoe como o Teu corpo neste mundo, dando-nos, ó Deus, unidade e maior comprometimento com a missão de levar adiante a palavra do Senhor entre as nações. Assim nós oramos, ó Deus, e pedimos ao Senhor pelas Tuas misericórdias em nome de Jesus. Amém, Pai.